cara. Porque assim, o que eu penso é o seguinte, não que eu só penso, mas eu creio que muita gente pensa igual. Não adianta você ter uma. Eu tava conversando isso com meu pai outro dia. A gente conhece muita gente que mora em igreja, sabe? Mora em igreja e extremamente, sim, hipócrita, saca? Tipo assim, da forma mais bruta. Tipo assim, trabalha na área da saúde, por exemplo, destrata o paciente e domingo tá lá, batendo o joelho no chão da igreja, sacou? E uma Mas aí pessoa entra a dessa. questão que a religião te oferece aquilo que você quer escutar, por isso que cada um está na sua religião. E essa é a Exatamente. relação que a religião coloca em você com relação à culpa, é que te faz se movimentar entre as diversas religiões. Eu acho isso. Hum, Porque você tem religiões que te fazem se sentir culpado quando você está tomando os atos que você quer tomar. E outras religiões te fazem sentir culpado de uma outra forma. E a relação da religião com a sua ação vem dessa relação de culpa. E essa relação de culpa, ela incute esse monte de pensamentos na sua sim, cabeça. sim, sim. É, porque o ponto da religião não é de prender a moralidade e de fazer um ser perfeito, né? Mas É de. é você saber se autoavaliar e ter a Sim, noção de que você tem que se arrepender das coisas, né? exatamente, Porque você exatamente. vai falhar. É, com certeza, Mas somos quando a humanos. religião te desvincula da culpa de determinada ação, de você privilegiar, por exemplo, é muito com relação a lucro. Tem muitas religiões que são a favor de você propiciar o lucro, do enriquecimento, e outras religiões já te culpam com relação a isso, porque você tem mais que outra pessoa. Então, eu vou me adaptar à religião que vai melhor Sim, me posicionar com relação a essa culpa. Eu não preciso sim. me sentir culpado com relação a isso. Tem religiões que vão aí a gente vai falar da relação interpessoal, né? Que se você tem relação com pessoas do mesmo sexo, você vai se sentir culpado com relação a isso. Com E certeza. aí a sociedade vai te culpar com relação a isso. Eu ainda não vi uma Uhum. religião ainda que seja tão libertária a esse ponto, mas é isso, na hora que ela existe, milhares de pessoas que têm essa necessidade vão migrar para essa relação de se sentir liberto da culpa. Com certeza, com certeza. Muito bem colocado, na real, porque assim, por exemplo, experiência própria. Eu sempre fui católico. Desde quando eu era pequeno, fui catequista não, perdão, fiz catequese, fui coroinha, tudo aquele rolê da igreja, fiz crisma, primeira Eucaristia, fui chamado para ser catequista. Só que o que mais me desanimou em uma situação foi quando tentaram justificar a depressão para mim, falando que isso me acaba, eu sempre fui muito ativo em grupo jovem. Já participei de grupo jovem aqui da São José, que é a minha igreja aqui da comunidade, já fiz parte do RENAC da Catedral. E assim, o que mais me desanimou disso tudo foi a justificativa que deram para a questão como depressão, homossexualidade. Não digo que essas instituições fizeram, sabe? Mas dá para entender como o, o todo, sabe? Quem participa deu. E isso me quebrou muito. E isso aí me fez, por exemplo, me afastar da igreja. Foi básico, entendeu? Porque. Eu acho que isso que a Márcia tinha falado antes, dessas coisas da culpa, eu acho que o grande ponto não é nem que vai ter alguma religião que ela vai olhar diferente para algumas dessas pautas, e não dizer que você não deve sentir culpa, mas eu acho que o que seria mais plausível para deixar de ser um problema é que seria a mesma culpa que você deveria sentir com outras coisas que as pessoas já fazem, consideram pecadores por isso, mas não é o fim do mundo. Então, quando se fala em questão tipo, de homossexualidade, mesmo quem é hétero peca para a Sim, religião, com certeza. mas não é o mesmo tanto do que quem não é. Mas mesmo se ainda fosse considerado pecado, desde que numa mesma intensidade, já seria uma coisa que ia aproximar as pessoas, porque não teria cabimento, né? Você, sei lá, você sabe que você tá pecando quando você, sei lá, tá fumando. É uma coisa que faz mal pro seu corpo. Em teoria, você não deveria Sim. colocar coisas no seu corpo que te fazem mal, porque é uma coisa sagrada e tudo. Então, se você entende que, tipo assim, essa atitude que você toma tem um nível de pecado, mas que você tá lá e ninguém
te exclui socialmente por isso. E aí tem uma outra pessoa que tá ali, aí no caso homossexual, tá lá, se ele poder ficar lá e tiver esse mesmo peso de alguém que fuma, já vai ser um avanço, né? Também tem a questão das religiões não se atualizarem, né? Se a gente for olhar, antigamente fazia sentido você proibir a homossexualidade, porque você Uma tinha poucas sociedade super pessoas no mundo, né? conservadora. Você precisava de mais pessoas. Então fazia sentido naquela época, assim como não comer carne de porco, porque naquela época recursos sanitários não eram tão bons e comer carne de porco, com certeza você ia passar mal, e muito grave, ia morrer. Só que hoje não faz mais sentido essas coisas. Então, A culinária não era tão avançada, né? Às vezes os recursos para as Sim, pessoas se falta alimentarem atualização, eram né? muito escassos, né? E o Hoje maior. não faz sentido mais você proibir a homossexualidade, mas na época fazia. Mas as pessoas elas não olham dessa forma, elas olham, isso aqui foi escrito há 2000 anos e até hoje faz sentido, só que não faz, né? Ou se apegam para Então, justificar um mas essa preconceito, né? relação, então, essa relação da culpa não é só a culpa de você com relação a você mesmo. É como toda a sociedade te culpa por determinada ação, né? É uma culpa externa que eles estão jogando em cima de você. Sim, É. sim. E isso é para qualquer coisa, né? Na verdade, que você faça. Porque, assim, de qualquer forma, querendo ou não, de alguma forma a sociedade vai te julgar. Isso é óbvio. Não tem um aqui que nunca foi, pelo menos, julgado por alguma situação que fez ou alguma atitude que tomou, que para você era correto, mas socialmente falando, sei lá, foi estranho, esquisito, fora da curva, talvez. E foi que nem o Alexander falou aí. São textos de 2000 anos atrás e as pessoas não atualizam. E o problema maior ainda, pega esse texto de 2000 anos atrás Interpreta errado. e interpreta errado, sacou? Quando Pois você é. faz isso, aí que você abre mais portas ainda. É muito engraçado que eu tava conversando com um amigo meu e a gente chegou à conclusão que se não existisse pessoas burras, a sociedade, assim, digo, burras de preguiça, sabe? Tipo, De de ignorante, né? ignorância, sabe? De não querer ter uma idiota como completa, sacou? Não só da forma como a gente pensa, geralmente. A sociedade ia avançar muito, porque, cara, a pessoa ela lê um texto, interpreta errado, e aí aí no texto fala uma coisa e a pessoa interpreta completamente errado, sacou? E às vezes a pessoa nem percebe que às vezes ela tá cometendo o mesmo pecado que aquele texto estava apontando, sacou? E isso é muito estranho, cara. É muito estranho, muito complicado se lidar hoje em dia. E hoje a gente tem um problema maior, que antes essas pessoas que não tinham interpretação, não atingiam, né, o nível de maturidade de entendimento necessário, não tinham voz. Mas hoje a internet dá voz a essas pessoas. Sim. Essas pessoas Existe a começam a frase- arrastar multidões. Existe uma frase, eu acho que do Humberto Eco, né? Ele é um escritor e ele fala justamente isso. Quando há a democratização da informação, eu vou sintetizar basicamente o que ele fala. A democracia é muito boa. Ele diz isso. É uma questão polêmica. Só que ela dá voz aos idiotas. Essa é a frase dele. Isso é interessante para se pensar, principalmente no caso, como você diz, da internet. Sim, com certeza. Por exemplo, Isso é o Brasil que a gente vive hoje. não só o Brasil, não só o Brasil, Mas porque o Brasil assim. é um exemplo lívido do que a Não, gente claro, até vive hoje. porque é o exemplo mais próximo que a gente tem, né? Por ser nossa sociedade. Mas, por exemplo, movimentos neonazistas voltando aí, rapaziada. Antissemitismo, por exemplo, voltando.